É uma alegria estar mais uma vez aqui, admirada da força e da perseverança de vocês. Porque nessas alturas, em outras cidades, em outras casas, o povo já estava pedindo água, banho e cama. E vocês estão aí firmes, e isso evidencia para nós que realmente cada região tem uma prática diferente. É a primeira vez que eu vejo num domingo à noite a turma presente acompanhando uma jornada espírita. Para nós realmente é uma admiração. E vocês, né? Que Jesus possa fortalecer vocês para que vocês perseverem em outras atividades, que vocês perseverem como estão conseguindo perseverar agora, neste fim de atividade, fim de compromisso. Era um jovem calado, que ficava distante. Ele era até bonito, mas ele era tímido. Ele estudioso, silencioso e gostava muito de tocar uma pequena flauta. Ele tomou conhecimento da existência de Jesus. Não era ele, não. Não. Pois é. Ele tomou conhecimento da existência de Jesus e procurou conhecê-lo um pouco mais. Procurou entender um pouco mais a mensagem dele. E na medida que ele buscou e encontrou, seu coração encheu-se de alegria. E ele começou a procurar seguir aquele jovem. O jovem Jesus. O jovem Messias. Mas ele procurava de uma maneira discreta, como ele sempre foi, silenciosamente. Então, ele não aparecia na multidão. Ele não ficava no meio das pessoas que ficavam muito próximas a Jesus. Ele se colocava à distância o suficiente para ouvir o mestre. E quando o mestre começava a falar, ele tirava daquela bolsa que trazia pendurada ao ombro, ele tirava dali material, papiro, e ele anotava as coisas que o mestre falava. Quando o mestre terminava, a multidão muitas vezes se aglomerava em torno de Jesus, ele saía caladinho, tirava do embornal a sua flauta e começava a tocar. E caminhava, ninguém sabe para onde. Ninguém sabia onde ele morava, aliás, as pessoas nem sabiam que ele existia, porque ele se mantinha discreto, muito discreto. E todos os dias ele começou a intensificar o acompanhamento a Jesus. Ele chegava tocando a flauta, procurava se colocar num local, numa distância adequada, guardava a flauta, tirava o papiro, anotava, e aquilo se repetia. Quando ele chegava em suas acomodações, ele refletia naquilo que leu. Ele revivia aquele momento. Ele se lembrava das curas que haviam sido realizadas, das pessoas que não enxergavam, não falavam, não andavam e voltaram a fazer, a andar, a falar, a caminhar. E ele cada vez mais aumentava o seu imenso amor por Jesus. Mas ele não amava simplesmente o mestre, ele amava a boa nova que o mestre trazia.
a mensagem que o mestre trazia para cada coração. E houve um dia diferente, em que ele chegou mais cedo, como sempre, procurou um local para se acomodar, encontrou uma pequena pedra, ali se assentou, e enquanto esperava Jesus, ele tocava sua flauta. As pessoas foram chegando, pessoas com limitações de toda ordem, algumas pessoas tidas como possuidoras do demônio, outras que não enxergavam, que eram trazidas amparadas por amigos ou familiares. E elas foram chegando e o espaço daquela pequena praça foi ficando cheio. Acontece que o Mestre Jesus não aparecia. E as pessoas começaram a murmurar, porque é interessante, até hoje é assim. As mesmas pessoas que aplaudem, que se unem para aplaudir e elogiar, por qualquer deslize, distraidamente, precipitadamente, elas se unem para criticar e reclamar. Foi assim com Jesus. Os mesmos que, um dia anterior, na belíssima e triunfal entrada de Jesus na cidade, jogaram flores e folhas, e ele não pisou no chão, mas pisou nas flores. E ele entrou montado num jumentinho. Foram essas mesmas pessoas que no dia seguinte, ou nos dias seguintes, procuravam gritar: crucifica, crucifica, porque haviam sido convencidas que ele não merecia o amor, o carinho que elas tinham oferecido a ele. E naquele dia, o sol cada vez parece que se aproximando mais da terra, o calor, as aflições, a falta de alimentos, isso tudo somado começou a pressionar as pessoas. E elas começaram a murmurar. É muito perigoso quando as pessoas começam a murmurar, porque nem sempre do murmúrio sai coisa boa. E elas começaram a murmurar, reclamando que, afinal de contas, o mestre não tinha chegado até aquela hora. Mas por que elas estavam ali? Porque sempre corria notícia: amanhã o mestre vai estar em tal lugar. Amanhã o mestre vai estar em tal região. E porque havia sido dada a notícia que ele estaria ali, é que elas se movimentaram, estavam todas ali. E nada do mestre chegar. E aquele jovem que estava tocando suave, docemente, ele guardou a flauta no embornal. Estava preocupado não com o fenômeno cura das pessoas que estavam ali, preocupada com o murmúrio que elas faziam em relação ao mestre. Meu Deus, elas não poderiam reclamar assim. E o mestre que não chega? E ele, naquela vibração de preocupação e amor, quando ele assusta, ele fica de pé. Ele fica de pé e começa a andar no meio da multidão. E andando no meio da multidão, ele dizia: em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda. Em nome de Jesus eu te convido, volte a falar. Em nome de Jesus. E na medida que ele dava aquela ordem forte, aquela ordem que não tinha como não obedecer. Na medida que acontecia isso, as pessoas voltavam a enxergar, voltavam a andar,
voltavam a sorrir, a ver, perdiam a influência negativa, psíquica, e as pessoas foram silenciando, o murmúrio foi acabando, e ele, com suavidade, como se bailasse no ritmo de amor, no ritmo da vida, no ritmo da caridade, ele foi atendendo a cada um. De repente, lá vem dois, que eram da equipe de Jesus. E um disse para o outro: que interessante, uma multidão, como acontece com o nosso mestre, mas ele não estará aqui hoje. O que será que está acontecendo com essa multidão? O que estará acontecendo? E, curiosos, se aproximaram e ficaram admirados, extasiados diante daquele jovem para eles desconhecido. Aquele jovem que, como bailasse, e caminhando no meio da multidão, em nome de Jesus, o Mestre, eu te ordeno, levanta e anda. Um olhou para o outro, mas quem é ele? Não sei. Eu nunca vi. Mas nem eu. E como ele é tão atrevido que usa o nome do nosso Mestre? Ele não pode fazer isso. Mas como é que nós vamos fazer? Uai, é fácil. Vamos até ele. Chegaram diante dele. Não quiseram saber quem era ele. Não quiseram saber o que ele fazia. Muito menos por que ele estava ali fazendo aquilo. Bom, mas isso é coisa do nosso mestre. E se dirigindo a ele, simplesmente: você não pode fazer isso. Ainda mais em nome do nosso mestre. Você não é um dos nossos. Aquele jovem, ele não reclamou, ele não brigou, ele não tentou justificar. Com aquele olhar manso, suave, sereno, ele olhou para os dois, meneou a cabeça, retirou-se, voltou para a sua pedra, enfiou a mão no embornal, pegou sua flauta e suave e docemente continuou a tocar. Os dois heróis, seguidores do Cristo, se aproximaram de onde Jesus estava e disseram para ele: mestre, havia ali um homem que curava em teu nome e nós o proibimos. Porque ele não é um dos nossos. Imagina, ele dizia em nome de Jesus, o Mestre, ele não é um dos nossos. Jesus, com aquela serenidade que só o amor permite, olhou para eles. E Marcos registra no capítulo 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus diz assim: se ele cura em nosso nome, ele não é contra nós. Quem age em nosso nome é por nós, está conosco. E se ele cura, ele recebeu permissão do meu Pai para assim fazer. Eles ficaram sem graça, porque afinal de contas eles achavam que o mestre ia fazer coro ao protesto deles. Mas eles calaram, abaixaram a cabeça e não ficou por aí. Porque não basta constatarmos que nos equivocamos, é preciso corrigir
o equívoco. Se não nesta encarnação, a lei de causa e efeito vai nos oferecer a oportunidade de corrigir em outra encarnação. Mas, diante do mestre, não tinha que esperar muito. E Jesus disse-lhes: volta e diga para ele que se ele está curando em meu nome, que ele prossiga o trabalho que ele está fazendo. Olharam para o outro, eu imagino o sufoco deles, que estavam vibrando na vaidade, na prepotência de só eles poderem curar em nome do mestre, que era só deles. Eu imagino como é que eles voltaram, mas também tinham que obedecer, não tinha outra saída. Como é que eles voltaram até aquele jovem? Eu penso que eles devem ter feito assim, ao mesmo... Para não detalhar, para não olhar muito para aquele jovem e dizer, nós erramos. Não é simples reconhecer o equívoco. Mas o jovem entendeu, mesmo que eles tenham falado com a língua meio enrolada, o jovem entendeu. Ah, se fosse eu ia dizer assim, agora, eu, inocente, eu estava aqui apenas querendo ajudar, apenas querendo atuar em nome do mestre, e vocês vieram aqui e me impediram, agora vocês se virem. A crioula aqui faria isso. Mas aquele jovem serenamente olhou para eles, não expressou alteração fisionômica, porque às vezes a gente não fala, mas a cara de interrogação, o olhar de ironia, de crítica, às vezes mata mais do que a palavra que não foi falada. Ele não mudou a fisionomia, ele simplesmente guardou com suavidade, serenamente, a flauta que tocava. Também não ficou inibido. Levantou-se e prosseguiu, como se nada tivesse acontecido. Em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda. Em nome de Jesus eu te convido, abre a boca e fala. Em nome de Jesus, eu estou lhe determinando ver. E um a um, pessoa a pessoa, foram sendo aliviadas em suas necessidades. Nenhuma perguntou para ele quem era ele, o que ele fazia, nem se lembrou também, nenhuma delas, de agradecer. Foram saindo, aliviadas, felizes. Não importava que não tenha sido o mestre diretamente, mas aquele homem diferente que curava em nome do mestre, resolveu o problema. Quando o último se retirou daquela praça, ele voltou até a pedra, pegou seu embornal, pegou sua flauta e saiu caminhando e tocando suavemente. Trabalhar com Jesus. Mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus faz com que nós outros, tomando consciência do nosso compromisso, da oportunidade honrosa que está nos sendo oferecida, nós precisaríamos ter essa noção de que trabalhamos na terra em nome do mestre. E a partir daí, não nos deixarmos levar pelas coisas que a terra muitas vezes nos convida. Não nos deixar levar pelo compromisso com a matéria. Não nos deixar levar pelo melindre e deixar a tarefa porque nos melindramos. Ou outras vezes, por conveniências pessoais, abrirmos mão do compromisso porque outros compromissos pessoais
nos chamam. Muitas vezes, deixarmos de fazer alguma coisa porque alguém olhou com o olhar torto para mim, deu um sorriso esquisito, eu percebi que ele falava de mim com o outro, ele acha que eu não vi, eu sei. E por essas coisas, a gente deixando o compromisso para depois. Depois, não se sabe quando, na medida que o tempo acelera os compromissos, o acerto dos compromissos, nós não sabemos para quando estamos deixando, para quando estamos adiando. E aquele jovem tão simples, ele passou no tempo de Jesus. Nem os espíritos nobres que de quando em quando nos trazem os nomes daqueles que estavam ali com o mestre, nos trouxeram o nome dele. Quem é ele? Os amigos espirituais, através da nossa querida Ivone Pereira, o chama simplesmente o discípulo anônimo. Discípulo anônimo é o que cada um de nós deveria ser com a prática da mediunidade com Jesus. De nos deixar anular nas nossas tendências, nas nossas atitudes de prepotência, nos nossos caprichos e anulando a nossa condição pessoal negativa, porque a positiva ela não deve ser anulada, óbvio. Mas anulando as nossas possibilidades negativas, deixar que Jesus atue através de nós em todas as nossas relações. Quando eu falo em anular as nossas condições negativas, diz um amigo espiritual que personalismo e espiritismo são dois polos que nunca se encontram. Andam na paralela, eles não se encontram. Personalismo, quando eu me deixo levar nas minhas conveniências, e dentro dessas conveniências, eu sou espírita desde que eu vou ao grupo espírita se eu aceito essa tarefa só se. E eu vou colocando condições como se eu tivesse direitos adquiridos para assim exigir. Na verdade, eu não tenho ainda direitos adquiridos na minha encarnação, a não ser o direito de viver com dignidade todos aqueles compromissos que eu assumi. Mas eu tenho deveres a cumprir, e deveres que eu devo cumprir com elegância cristã. E quando eu falo em elegância cristã, é a elegância do discípulo anônimo, que não protestou, que não reclamou, que não tentou justificar. Ele apenas obedeceu. Obedeceu às intuições boas, quando ele, cheio de amor pelo mestre, percebeu que o mestre estava sendo indevidamente criticado, e no afã, ele abriu seus canais mediúnicos, e os espíritos atuaram através dele. Médium dócil, porque o médium dócil é aquele que aceita a ação abençoada dos espíritos, que atuando através dele, saem cumprindo as ordens do mestre, em nome de Jesus, curando não apenas o corpo físico, mas curando a alma, porque as pessoas vão se conhecendo, e na medida que se conhecem, elas se curam, porque elas se transformam, elas se modificam, porque tomam consciência. As pessoas, os médiuns dóceis, eles não apenas curam, mas eles pregam, atendendo Jesus, ide pregai. Mas não pregando pela simples fala, mas muito mais pelo exemplo, agindo de forma que as pessoas à volta que observem sintam a coerência do que falam e do que fazem.
O médium dócil é aquele que afasta, entre aspas, demônios, conforme Jesus recomendou. Não afastar demônios no sentido de expulsá-los, como se liberasse as pessoas, simplesmente se afasta. Mas o médium dócil expulsa os demônios dos companheiros, colocando nas mãos deles, nas oportunidades para eles, o trabalho abençoado e renovador, o livro que esclarece e consola, a oportunidade da pessoa conhecer melhor. E muitas vezes ela pressionada por processos obsessivos, caindo muitas vezes no canal da depressão, o médium dócil é capaz de levantar aquela pessoa, é capaz de pregar para ela e, ao mesmo tempo, expulsar, repito outra vez, entre aspas, expulsar daquela criatura as influências não adequadas que podem levá-la a um processo negativo até de maior intensidade. O médium dócil é aquele que, no seu dia a dia, trabalha de forma incansável, reconhecendo muitas vezes e outras vezes ele nem sabe, reconhecendo muitas vezes que ele já teve renovadas oportunidades no passado e que agora ele não pode mais uma vez falhar, em nome de Jesus. E é assim que eu me lembro de um companheiro em Belo Horizonte, da colônia de Betim, que é próximo a Belo Horizonte, da colônia Santa Isabel, conhecido por todos nós espíritas como João Pipoca. João Pipoca era dirigente da Casa Espírita Campos Vergal, que ficava dentro do leprosário Santa Isabel. E João Pipoca, no dia a dia, ele dava o seu exemplo de forma incansável de lealdade a Jesus. E porque ele recebeu este nome João Pipoca, quando o seu nome verdadeiro era João Batista da Costa. Ele recebeu esse nome por dois motivos. Primeiro, porque as marcas da hanseníase faziam, naquela época, com poucos recursos, poucas aparelhagens, muitas vezes ele caminhava como se pulasse, como a pipoca pula quando o milho começa a abrir dentro da panela. Mas não era só por isso. Ele, sentindo-se deprimido dentro daquele leprosário, quando ele foi afastado abruptamente de seus familiares, ao ser identificado como portador da hanseníase, ele então resolveu trabalhar. Ele não conseguia ficar parado olhando para o tempo, esperando que o sol nascesse e que a lua chegasse, mais um dia passasse. E ele então, além de uma grande horta que ele fez no leprosário, ele começou lá dentro a vender pipoca. Conseguiram um carrinho para ele, muito humilde, e ele começou a vender pipoca. Por isso, o seu nome. E teve uma época que, após a desencarnação dele, eu fui ao centro espírita. E chegando lá, aquela tristeza, aquela dor de saudade. Como era gostoso chegar lá, conversar com Pipoca, ouvir suas orientações. E aquela saudade imensa me batia ao peito, eu sentada assim no banco, em oração, relembrando os momentos de convívio com ele. Quando eu olho para a parede, eu vejo ali um chapéu pendurado. Um chapéu com a marca do suor. Eu falei, esquisito. Um chapéu pendurado dentro da casa, do salão de reunião da casa espírita, pendurado num ponto mais alto para que as pessoas não alcançassem. Interessante esse chapéu, parece com o chapéu do Pipoca. E fiquei assim, quando o dirigente foi chegando. E eu perguntei para ele, me diz,
esse chapéu era o chapéu do Pipoca? Ou melhor, é o chapéu que o Pipoca usava? E aquele senhor, muito emotivo, me disse assim, é. E eu continuei olhando e me perguntando por que o chapéu pendurado na parede do salão. Ele, percebendo a minha pergunta pelo olhar, ele disse, sabe, quando a vontade de largar tudo bate, quando as atitudes das pessoas me decepcionam, quando eu fico bravo com a vontade de virar a mesa e pôr todo mundo para correr de perto de mim, quando eu começo a pensar que não vale a pena tanta luta, eu venho para este salão, eu olho para esse chapéu e eu me curvo à evidência da vida. Porque eu me lembro de tudo que o Pipoca fez. Ele não parava diante das críticas. Ele renunciava a qualquer conforto para socorrer alguém. Ele fazia com que todas as criaturas, ao saírem daqui, saíssem com a certeza de que Deus existe e que Deus permite que nós soframos, não como castigo, mas pela oportunidade abençoada de aprender e de corrigir os equívocos do passado. Então, eu deixo esse chapéu pendurado para me servir de referência nos meus momentos de dor, de revolta, de decepção, de amargura. E eu tenho certeza que outras pessoas que conheceram o nosso Pipoca, ao ver o chapéu, certamente são levados a lembrar dele como aquele que ama e que amou sempre, a lembrar daquele que fez uma revolução, a lembrar daquele revolução de amor, a lembrar daquele que conquistou corações. Quem era Pipoca? Os amigos espirituais nos permitiram saber, exatamente porque no dia do velório de seu corpo, alguém, os médiuns, na hora da prece, viram como que um espírito garboso, lindo, forte, bonito, e não aquela figura, aquela casquinha de gente, com o seu rosto deformado, com sua boca que já não era boca, era apenas um orifício no rosto, com todas aquelas dificuldades, as suas mãozinhas lesadas. Não, daquele corpo não se afastou um perispírito com deformações. Se afastou um espírito luminoso, bonito, que alguns médiuns identificaram. Ali estava, ocupando aquele corpo naquela encarnação, um dos maiores conquistadores da Terra, que fez questão de adquirir o título de o maior conquistador no aspecto geográfico, ali, naquela encarnação. Ele veio para ser o maior conquistador dos corações ainda em desequilíbrio, das mentes em desequilíbrio, dos corações desarmonizados. Ele veio para ser um grande conquistador das almas. Ali estava ele. E eu me lembro, entre os vários fatos ocorridos, médium com Jesus que ele era, que aconteceu diretamente comigo. Um dia, eu, depois de muita luta, depois de pagar um consórcio, naquela época, 36 vezes, quando eu cheguei na 35ª vez, meu nome foi sorteado. E eu consegui um carro que não era questão, era necessidade para o trabalho.
E eu, vivamente, mas com aquelas lembranças que foram ditas aqui, que a gente tem às vezes lembranças de outras religiões, eu pensei assim: eu não vou colocar esse carro no trabalho antes de fazer um trabalho no bem, para que os espíritos abençoem o meu carro. Hoje eu mudei. Hoje eu continuo fazendo isso, mas não para os espíritos abençoarem o meu carro. É hoje por gratidão. Puxa, consegui um carro mais novo. Deixa que o primeiro uso dele seja na prática do bem. Aí eu encho o carro de cobertor e vou distribuir cobertor na rua, vou levar sopa, vou fazer uma visita, já não negociando ou pretendendo negociar com os espíritos para eles tomarem conta do meu carro. Olha aqui, olha, chamando os pobres de espíritos de meus serviçais, tomem conta do meu carro. Bom, mas lá fui eu decidi ir, havia numa outra cidade, Pipoca estava em Betim, numa outra cidade limítrofe com Belo Horizonte, Sabará, havia naquela época também um leprosário, só que ele era diferente. Ele era leprosário prisão. Ele era leprosário hospício. Porque eu não sabia até então que muitas vezes a hanseníase atacava as células cerebrais e as pessoas perdiam às vezes o equilíbrio, alteravam o comportamento. E não é porque elas eram portadoras de hanseníase que aquelas que tinham a tendência de serem criminosas, elas não deixavam de cometer o crime. E eu fui lá fazer uma visita, coloquei companheiros no carro, vamos lá fazer uma visita ao leprosário. Era a primeira vez que eu ia lá. E quando eu entrei numa das celas, me lembro como se fosse hoje, um cadeado que ele tinha mais ou menos uns 15 centímetros assim, grande, muito grande. E ali dentro daquela cela, um homem muito forte, que eu pensei, mas como é que esse homem ele não vai dar conta nem de levantar dessa cama? Ali estava um homem que eu contei 7 causas ostensivas de sofrimento dele. Ele era cego, ele não estava andando, portador da hanseníase, estava com câncer, estava desequilibrado e tinha mais 2 situações. Quando eu vi aquele sofrimento naquele homem, eu não me contive, eu chorei descontroladamente. Chorei muito. E aí, eu fui lá para fora e disse assim: eu nunca mais volto aqui. As pessoas me disseram, mas o que aconteceu? Alguém te fez alguma coisa aqui? Não, eu não aguento ver tanto sofrimento. Eu nunca mais ponho os pés neste local. E saí corajosamente dirigindo meu carro novo, zero, e dizendo, eu nunca mais volto aqui. Na semana seguinte, lá fui eu fazer a visita periódica que eu fazia em Betim, no leprosário de Betim. Cheguei lá, eu entrei no salão, salãozinho pequeno, menor, bem menor do que esse, talvez daquela porta para cá, e havia um grupo de ancenianos aqui em frente, no palco, e o Pipoca apoiado numa muleta, no meio das cadeiras aí embaixo, e Pipoca regia. E eu, na minha postura indecente de crítica, eu falei, meu Deus, esses grunhidos que esses homens estão soltando, e por que grunhidos? Todos eles com alterações faciais por causa da hanseníase, alguns apoiados em muleta, né? Outros escorados, e eles ali, eles soltavam grunhidos na minha percepção. E Pipoca aí de baixo, regendo. A falsa fingida da Juju. Não, as pessoas me cumprimentaram com os seus cotozinhos de mão e tal, e ele continuou regendo.
Quando terminou, ele se voltou, ali estava eu, e ele veio me abraçar. E eu falsamente, mas Pipoca, vocês estão tão alegres hoje, cantando. Por que eu não falei com eles estar soltando grunhidos? Falsa, fingida. E ele me disse assim, gente, não queiram nunca passar pelas experiências de aprendizado que eu já passei. E ele me disse assim, sabe, Joselma, eu tive conhecimento que os nossos irmãos de Sabará estão muito tristes. Então eu resolvi, de onde eu falei que nunca mais iria. Então eu resolvi ensaiar um grupo aqui, o nosso coral. Eu falei, na intimidade, eu falei que eram grunhidos, não? Então eu resolvi ensaiar o nosso coral, porque nós vamos cantar para eles. Vocês vão sair daqui de Betim, atravessar Belo Horizonte e lá em Sabará? Sim, Joselma. Alguém vai levar você? Não, eu vou dirigindo a Kombi. Eu mesmo vou dirigindo a Kombi. Nós vamos lá cantar para eles, porque eles estão muito tristes. Naquele dia, eu não sabia o que eu fazia, se eu virava para trás. E ele, como que percebendo a grandeza da minha falta de graça, ele me envolveu. Vamos lá em casa, tem uma mandioquinha cozida lá. Vamos comer uma mandioca cozida, que para vocês é macaxeira, né? E lá fui eu com ele. Mas a minha orelha parecia, ainda bem que preto não mostra, não fica vermelho, sabe? Só esquenta assim. A ponta da orelha ferve, sabe? Assim, até na metade da orelha, a gente fica com aquilo fervendo. Mas a gente ainda consegue fingir, porque as pessoas não veem que a gente, né? Não mudou de cor. Tem umas vantagens, sabe? Então, lá fui eu com ele, mas eu confesso para vocês que eu tentei, no dia que eles foram cantar, eu tentei voltar para também levar um pouco de alegria aos irmãos ancenianos de Sabará. É a marca, minha gente, a marca do médium que trabalha com Jesus. É aquele que renuncia, é aquele que não sente a sua dor, mas vê que o outro, pela dor que sente, sabe que o outro está sofrendo, então tenta fazer alguma coisa para ajudar. O médium com Jesus é aquele que, além de renunciar, tolera as prepotências, as atitudes de prepotência, tolera as dificuldades, tolera as desavenças, silencia as críticas, é capaz de manter a lealdade ao Cristo através do trabalho que ele realiza. O médium com Jesus, ele renuncia ao personalismo, ele se anula na realização do bem. Ele só deixa para que identifique aqueles pontos que ele ainda precisa trabalhar em si para melhorar, para crescer. Quando nós passamos aqui um fim de semana falando em mediunidade, falando em compromisso, procurando saber qual o tipo de mediunidade eu tenho. Imaginem se aquele discípulo anônimo fosse perguntar primeiro que tipo de mediunidade ele tinha. Mas o que eu sou? Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Não. Ele tocava, ele estudava, ele anotava, ele refletia, e na hora certa que foi preciso, sem medo, sem complexos, ele colocou em prática. Médium com Jesus. Médium com Jesus era Pipoca, que todo mutilado resolveu ir levar alegria para aqueles a quem eu, de carro novo, zero, sem de limitações nas mãos e nas pernas, eu, só porque eu vi alguém sofrendo, eu disse, eu não volto mais aqui. Médium com Jesus era Pipoca, mas certamente
os compromissos reencarnatórios dele permitiram a ele identificar a importância de seguir o Mestre, a importância de estar com Jesus acima de todas as situações, anular a si mesmo enquanto personalidade, anular no sentido do aparecer, do se mostrar, para que só Jesus pudesse aparecer. É esse o convite que fica para cada um de nós nesse pequeno período em que aqui estivemos, na simplicidade e ao mesmo tempo na grandeza da mediunidade, que nos permite abrir a nossa visão, a nossa compreensão, diante de tudo que existe, diante das possibilidades de praticar o bem e a caridade que nós podemos fazer, desde um desembrulhar uma bala para alguém que tem limitações nas mãos, até fazer algo mais grandioso que chame atenção, não importa, porque para cada um que é beneficiado, o pouquinho que eu fizer, para mim não fez nem tanta diferença, para aquela outra pessoa é o máximo de que ela precisava. Quantas pessoas doentes na cama, com escaras nas costas, por tanto tempo na mesma posição, elas precisam de um médium apenas que faça um leve nas suas costas, deixando-as de lado por alguns instantes, para que elas possam descansar as costas, que ardem e queimam pela posição em que se encontram por tanto tempo. Mediunidade, sei lá de quê, mas pode ser a mediunidade de segurar as costas do paciente. Não precisa nome, precisa amor, precisa caridade, precisa entusiasmo para cumprir o dever, precisa alegria por ter cumprido o dever. Diz o filósofo Goethe que não basta cumprir o dever, é preciso, após cumprir o dever, ter alegria por ter assim cumprido o dever. Ou então, como Paulo, que diante do soldado que titubeou naquele momento máximo, naquele momento crucial de fazer com que a lei fosse cumprida e ele interrompesse aquela encarnação de Paulo, ele titubeou diante da grandeza de Paulo e Paulo disse para ele: soldado, cumpra o seu dever, porque eu já cumpri o meu. É assim que cada um de nós, diante do dever de médiuns cristãos, que cada um de nós possa ter a alegria de a cada dia, gota a gota, passo a passo, que nós possamos realizar o bem indistintamente a todos aqueles que por nós passarem, do sorriso ao pão, à veste, à mão que se dá. Que nós tenhamos soltura íntima para entender que a nossa missão de médiuns não se restringe a estarmos em torno de uma mesa de reunião mediúnica e deixar que os espíritos falem pela boca ou pela escrita através de nós, porque eles estão nas ruas esperando o médium passar, para que eles, atuando através do médium, socorram, esclareçam, ajudem. Eles estão no nosso trabalho, nas escolas onde estudamos, eles estão em todos os lugares, espíritos socorristas que são, aguardando um médium que ama, aguardando um médium que se solte, aguardando um médium que não quer lustrar a sua personalidade. Este é o convite deste fim de semana. Amemos. Sejamos médiuns com Jesus. Amemos. Sejamos médiuns em casa, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na casa espírita. Sejamos médiuns para que o bem se concretize na terra. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine e que os espíritos que nos assistem mais de perto
possam encontrar em nós canais mais limpos, mais arejados, mais disponíveis para que a terra se transforme verdadeiramente num ambiente de paz, de harmonia e de alegria constante. Que Deus nos abençoe.